Olá para você que está aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais uma reflexão astrológica semanal. Vamos falar da semana do dia 5 ao dia 11 de maio, entendendo o clima diário aqui ao longo dos dias. É nessa semana que a gente tem o início de um novo ciclo lunar, uma fase nova acontecendo. Não vamos ter outros ingressos nessa semana, como tivemos já na semana passada, dois, né? Em termos de quantidade de aspecto, também não temos uma grande quantidade, mas temos aspectos bastante agradáveis e vamos ver aí como a semana vai fluir, gente, porque tem a lua nova, né? O início de uma fase lunar, tá bom? Então, vamos lá para a gente não perder tempo. E você que está aqui pela primeira vez, não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você me acompanhar todas as semanas. Se você gosta de estudar astrologia e ter uma visão mais tradicional da astrologia, eu tenho a seção de membros também. Você pode entrar aqui, pode se tornar um membro do canal e ali temos vídeos exclusivos todas as semanas com conteúdo de astrologia tradicional, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Nessa semana, né, nós vamos iniciar a semana com a lua aqui no signo de Áries. Dia 5 é domingo, 5 de maio, e no dia 5 nós não vamos ter nenhum aspecto perfeito, mas a Lua não vai ficar fora de curso no domingo, ela já vai começando a se aproximar dessa conjunção aqui com Mercúrio. Só que o momento exato da conjunção é só na segunda. Então, o que nós vamos ter aqui no domingo? Vamos ter um clima ágil, né? Já que a Lua estará no signo de Áries, então ela tem uma característica prática, né? De clima muito prático realizador também, as coisas se desenrolam sem muita complicação. Não tem um perfil muito emocional, sabe, de pegada emocional nos assuntos, de matemática muito emotiva. Ao contrário, a gente vai sentindo que as coisas acontecem de uma maneira bem descomplicada. Os signos do fogo que têm secura, eles facilitam todo tipo de atividade mais prática mesmo, então não enrosca, tá? O clima é bem fácil de levar aqui, mas só mantenha atenção, porque como Marte ingressou no signo de Áries, e Marte é regente, né, de Áries, ela vai ficando com um perfil um pouco mais competitivo, agitado, né? Então, o que é uma velocidade natural pode se tornar um pouquinho de ansiedade também, né, de agitação, de uma forma geral, impaciência, né? Então, só manter atenção, ok? Então, é na segunda-feira, 2 horas e 57 na madrugada, que a Lua vai chegar aqui ao mesmo grau em que está Mercúrio. E isso vai aumentando, então, a natureza mais agitadinha, né? A gente vai percebendo aí muita rapidez. Então, vocês vão perceber essa rapidez, agilidade, um pouquinho de ansiedade mais elevada no final do domingo, né? Porque esse aspecto vai ser perfeito às 2h57, né? Esta conjunção vai ser perfeita às 2h57 da segunda, então ela vai ampliando bem ao longo da noite do domingo. Então, vocês vão perceber essa agitação um pouco mais presente. Pode ser interessante essa conjunção para realizar coisas rápidas, muito pontuais, porque ela é bem agitada mesmo, ela é bem marcada com um movimento rápido, pontual para as coisas, mas sabe, do tipo faz e solta, assim, a coisa, sabe, não fica muito lidando com o tema. O que pode não ser muito interessante para as atividades que sejam um pouco mais complexas ou que precisem de um pouco mais de aprofundamento, análises mais profundas, atividades que dependam de interpretação, já pode prejudicar um pouquinho mais esse sentido de abstração, né? Que o Ares não tem nada da abstração aqui, ele tem um perfil já muito prático, tá? Então é mais fácil para esse tipo de assunto. Um perfil também bastante lógico, né? Com uma característica do fogo, tenho mais facilidade para os assuntos lógicos, certo, gente? E depois, na segunda-feira, a Lua vai ficar fora de curso, depois dessa 2h57 na madrugada, até as 18h42, que é o momento em que ela vai ingressar aqui no signo de Touro, vai se juntar a Vênus, Sol e Júpiter, né? Então ela vai chegar a várias conjunções em Touro. A Lua fica exaltada em Touro, então é um ponto em que favorece um clima de manutenção. Touro é da Terra e ainda é fixo. Perde aquela velocidade. Não perde a praticidade, porque Touro é um signo da Terra que tem secura. Só que em termos de velocidade já não tem muito. Então, se você tiver que lidar com atividades que dependam de agilidade, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, já vão perceber um pouquinho mais de dificuldade. O que é interessante aqui é se concentrar em uma única atividade, tá? Porque não tem um ritmo muito veloz e também não é muito indicativo para mudanças, porque o touro é um signo fixo, então aqui é mais manutenção, mas não tem perfil de mau humor, né? Não tem nada nesse sentido. Então a segunda-feira, tirando essa quase o dia útil inteiro que a Lua fica fora de curso,
e não favorece inícios, né, muito profundos, depois desse momento que ela ingressa em touro, já fica um pouco mais favorável. Calmo também, né? Já diminui um pouco um ritmo mais agitado, porque a segunda-feira pode começar com uma tendência bem agitada ainda, né? Porque apesar da Lua não ter novos aspectos em Áries, ela permanece em Áries até as 18h42. Então o clima é rápido, né? Vamos começar a semana com tudo. Aí, gente, na segunda foi só isso, né? Dia 6 de maio. Dia 7 de maio, que é terça-feira, 2h42 da madrugada, nós vamos ter um aspecto entre o Sol e Saturno. É um aspecto de 60 graus, gente. É um aspecto leve. E da mesma maneira, né, que eu falei agora há pouco sobre a Lua em Touro, o Sol em Touro tá peregrino aqui, né? Ele não tem nenhuma dignidade essencial no signo de Touro. A natureza do aspecto com Saturno é leve, é fácil também, só que não vai facilitar muito o sentido de ritmo natural. Então, a gente tem um clima bem favorável para manter as coisas. Pode até ser interessante para aprofundar um pouquinho mais, já que o Saturno está num signo mutável, o signo da água, que tem um perfil mais complexo. Esse momento exato da conjunção é às 2h42 na madrugada, tá? Só que depois que a Lua ingressa em Touro, ela já está se aproximando desse aspecto. Então, vocês vão sentindo que a noite da segunda-feira, né, até esse período na terça, tem um pouco mais de favorecimento para as atividades de maior aprofundamento. Não é ágil, né, não tem uma grande velocidade, mas pode ser muito fácil para esse tipo de assunto. E vai levando para um perfil um pouco mais calmo também. Ele é meio parado, tá, gente? Esse aspecto entre Sol e Saturno tem um perfil mais paradão mesmo, né? 11h02 do dia 7, a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Vênus. E tanto a Lua está forte como Vênus também. Vênus no domicílio, a Lua na exaltação. Esse momento, 11h04, e assim, toda manhã, né? Porque a Lua vai começando a se aproximar dessa conjunção. Tem uma configuração favorável a assuntos ligados à prosperidade, aquisições, às questões ligadas a afetos, sentimentos também, as artes também são bem interessantes, né? Então a gente tem um perfil aqui que começa a terça-feira, né? Com um favorecimento. A terça-feira é um dia bastante calmo, é um dos dias da semana bastante favoráveis aí para todos esses temas ligados à configuração mais de touro aqui, né? De Vênus como regente de touro e tal. Então é um dia de um perfil abundante. E também, gente, porque depois a Lua começa a se afastar da conjunção com Vênus, mas ela começa a se aproximar desse aspecto aqui com Saturno. A gente continua nessa dança entre peixes e touro aqui, que é bem mantenedora, tem até um favorecimento para processo criativo, abstração, interpretação, e é um perfil calmo, tá? Então a gente tem uma terça-feira com um potencial tranquilo de clima, que não quer dizer que não aconteçam coisas desafiadoras no mundo, que a gente não tenha notícias desagradáveis. Estou falando de clima geral, para o fluir dos assuntos práticos aqui. Então, o dia 7 de maio é um dia bastante favorável, tá, gente? Aí o dia 8, que é quarta-feira, vai começar com a Lua em conjunção com o Sol, meia-noite e 22. É uma conjunção que já acontece aqui, ó, próximo do fundo do céu. Então, tanto na divisão por quadrantes que pega o grau exato do ascendente, como por signos inteiros, é uma alunação de casa 4. A casa 4, gente, pega assuntos ligados a territórios físicos do país num contexto coletivo, né? E pode ser uma configuração relacionada ainda aos temas derivados de chuvas no sul, né? Porque a gente tem, depois desse momento aqui da conjunção do Sol e Lua, a Lua chegando a uma conjunção com Júpiter, e as relações de Lua com Júpiter, elas aumentam a umidade, porque tanto a Lua é úmida como Júpiter também. Então, a relação com o volume de água mais elevado, com a umidade mais elevada, nos assuntos ligados ao clima, né? É uma das indicações, tá bom? E então a gente tem ainda esse tema como decorrência dos assuntos que ainda estão acontecendo, mas outros assuntos ligados a temas relacionados ao ambiente territorial do país, terras mesmo, pode ser nos assuntos ecológicos ou outros assuntos derivados de ambientes relacionados a minas, montanhas, o ambiente físico de maneira natural, tendem a ficar bastante presentes durante esse período.
é uma alunação bastante robusta, né, do signo de Touro, que vem com a regência de Vênus. Só que Vênus já está aqui na faixa da combustão, né, ela já está combusta. E então, para esses temas, mesmo que Vênus esteja no seu domicílio, a combustão é um prejuízo, né, para Vênus, e vai aumentando então o potencial de alguns desafios ligados aos temas de casa 4 que envolvem o ambiente territorial do país. No momento da alunação, a gente tem um ascendente aqui no signo de Aquário, cujo regente tradicional é Saturno, está em Peixes, e assim, a gente tem aqui ligado a Saturno só os aspectos separativos, né? A Lua passou por um aspecto com Saturno antes da conjunção e ainda está na faixa aqui do orbe de Júpiter, mas já bem afastado aqui de um sextil que já aconteceu alguns meses atrás, né? A natureza do aspecto é harmoniosa, então a gente pode pensar assim que o que quer que venha acontecer de mais desafiador durante esse período de lunação tende a ser resolvido, mas para médio e longo prazo, um perfil natural de Saturno que é lento e ainda é uma conjunção de signos fixos, né? É uma conjunção em um signo fixo, cujo regente também está num signo fixo, e não favorece muito uma adaptação rápida na solução das coisas que vão surgindo durante esse momento aqui de lunação, tá bom, gente? Então, o tema que vem mesmo para essa alunação é o tema relacionado a questões territoriais do país mesmo, né? Assuntos ligados ao ambiente físico do país, tá bom? Então, aqui puxa atenção para esses assuntos. Depois desta fase nova, às 13h30 do dia 8, aí sim nós vamos ter uma conjunção de Lua com Júpiter, né? Ela já acontece aqui na casa 9, né? Pelo horário de Brasília. No clima geral, uma conjunção de Lua com Júpiter, ela é expansiva, assim, ela é propensa a favorecer os processos de mudanças. É uma conjunção em um signo fixo, então mudanças aqui não se desencadeiam de uma forma ágil, elas são um pouco mais lentas. Então, por exemplo, se você estiver aplicando o processo de mudança para daqui a um tempo, pode até ser interessante, tá? Júpiter é benéfico, então sempre a relação de qualquer planeta em aspecto harmonioso ou conjunção com Júpiter tende a ser bastante favorável. Então, o clima da quarta-feira não é desafiador, né? Nem da terça a gente viu e nem da quarta. Não é sujeito a mau humor, não é sujeito a essas questões todas, né? Depois das 13h30, que é o momento exato aqui da conjunção, a Lua vai ficar fora de curso até as 20h20, que é o momento em que ela ingressa no signo de Gêmeos, tá? Aí vai mudar bastante o clima, gente. Bom, a Lua, para o horário de Brasília, já ingressa em Gêmeos, já que conjunta a casa 6, né? Mas o que acontece? Quando a Lua está em Gêmeos, ela, durante esses 30 graus de Gêmeos, ela não tem nenhum poder, nenhuma faixa aqui de termo, nem de fase que a favorece. E é uma configuração agitada, imprevisível, ela é instável, né? Ela tem um perfil de instabilidade. Então, o clima muda, o clima geral, não estou falando de clima, temperatura, eu não estou falando dos fatores meteorológicos, mas o clima de assunto diário, o clima diário, ele muda e ele entra para uma faixa bem instável, tá? Sujeita a imprevisibilidades e sujeita a alterações, as coisas, assim, é difícil manter o passo. Se você tiver que lidar com assuntos de muita complexidade, eu recomendaria escolher um outro momento. Ou faz antes das 13h30, né? Daqui ao momento exato da conjunção de Lua com Júpiter, ou deixa para um outro momento. Por quê? Depois das 13h30, a Lua já fica fora de curso, e quando ela ingressa em Gêmeos, já tem uma tendência difícil de concentrar. Então, as coisas vão pipocando, sabe? Assuntos diferentes, parece que as coisas se misturam muito e perde um pouco a linearidade. Por isso que para atividades que dependam de muita de concentração ou que sejam muito complexas, cheias de etapas e tal, já pode ser muito mais desafiador, tá? E às vezes a gente não consegue nem entender muito bem por que as coisas saem do prumo, né? Porque não dá certo algumas coisas, mas não dá certo, tá, gente? Então tem que ter atenção, até porque o Mercúrio regente de Gêmeos está em Áries também, que é um outro signo com calor. E isso vai deixando o clima um pouco mais agitado aí, então, na quarta-feira, né? Na quarta-feira à noite, depois das 20h20. O dia 9, que é quinta-feira, tem um único aspecto, 7h47 da manhã, um aspecto de 60 graus entre a Lua e Marte.
Bom, gente, o aspecto é leve, mas a relação envolve os signos com calor e Marte está muito forte no signo de Áries e isso pode acelerar um pouco o ritmo natural das coisas. Tudo é um pouco mais agitado, é bem veloz, tá? Mas eu até penso assim que esse aspecto ele cria um pouco mais de linearidade para as atividades, só que é bem rápido. Então, o que é legal aqui nesse momento? A gente pode perceber essa influência durante toda a madrugada com o pico às 7h47 e depois ela vai diminuindo bem ao longo do restante da manhã. A gente pode pensar a gente pode colocar esse perfil aqui esse dia para atividades em volume, né, coisas que a gente precisa, muitas coisas a fazer, o que você precisa dar um passo a mais, porque como o Ares está bem direto e veloz no signo de Ares, está bem pontual, acaba favorecendo o atingimento dos objetivos de uma maneira geral. Então, vai ser agitada, assim, né? A quinta-feira ela vem com um perfil bem agitado, mas tira um pouco daquela vulnerabilidade de instabilidade da Lua em Gêmeos, né? Porque o Marte está bem seco aqui e isso vai favorecendo um pouco mais de pontualidade para as coisas. Então, é um dia que favorece assuntos práticos. Só que aí depois desse aspecto, na quinta-feira a gente não tem novos aspectos perfeitos, mas a Lua não está fora de curso, ela vai chegar ainda a um aspecto com Saturno na sexta-feira, 2h03 na madrugada, tá, gente? Então é esse aspecto aqui, é uma quadratura. E aí o que a gente tem? Então, na quinta, às 7h47, foi o sextil com Marte, e aí, como eu falei para vocês, que depois desse momento vai perdendo essa influência de praticidade. A gente vai perceber da tarde para a noite da quinta-feira muita dificuldade de se concentrar mesmo, tá? Aqui o clima é meio perdido, gente, tá? Então, não é muito legal para atividades que dependam de muito aprofundamento ou de concentração. Pode ser bem difícil conseguir se concentrar com esse perfil, tá? Ele é enrolado, meio enroscado mesmo, sujeito a imprevisibilidades, tá? O aspecto perfeito é às 2h03 na madrugada, então se você estiver acordado aí na madrugada, se estiver em outro país também, em um horário útil, né? Vai sentindo um pouco mais de dificuldade em se concentrar. Se você está em outro país assistindo o vídeo, aqui na descrição do vídeo tem os fusos horários todos, tá? Para todos os países. Então é só você pegar esse horário que eu estou mencionando aqui e corrigir de acordo com o fuso da sua região, para você saber aí no seu local qual vai ser o horário aí, tá? O horário local, tá bom? Mas é um aspecto bem chato aqui, essa quadratura de Lua em Gêmeos com Saturno em Peixes. É bem complexa, confusa, totalmente confusa, tá? 14h13 na sexta-feira, e a gente tem um aspecto harmonioso entre a Lua e Mercúrio. E aqui ele já vai sendo, é rápido também, só que acontece, a Lua está no signo da regência de Mercúrio, né? E o aspecto é leve, gente, tá? Não esperem grandes coisas. Mas ele é muito favorável para assuntos ligados à tecnologia, à comunicação de maneira geral, transmissão de conhecimento. Não tem um perfil de aprofundamento, assim, sabe? De pesquisas muito profundas ou de estudos de muitas complexidades que demandem muita concentração. Porque tanto Gêmeos como Áries são signos que têm calor, mas tem bastante agilidade. Então, por exemplo, para atividades competitivas, de processo mental, coisas desse tipo, é muito mais fácil. E até o fluir da rotina também, né? O trâmite geral das coisas também é bem rápido, muito, muito descomplicado, né? Acabou aqui que Mercúrio em Ares está facilitando um pouquinho a vida da Lua ali no signo de Gêmeos, certo? Bom, gente, aí depois das 14h13 da sexta, a Lua vai ficar fora de curso o restante do dia. 00h13 do sábado, dia 11, a Lua ingressa no signo de Câncer. E aqui, então, muda já mais o clima, né? A Lua entra num ponto onde ela tem bastante poder. E o signo de Câncer, ele já tem um perfil mais yin, né? Um signo da água, que não vai deixar o clima paradão, porque Câncer é um signo cardinal, então não é só uma tendência mantenedora, paradona, não, né? As coisas fluem. Só que tem já uma pegada muito mais emocional, assim, abstrata, né? A gente pode colocar. Então, o clima geral, ele já tende a ser um pouco mais para abstração do que para assuntos práticos, tá? E muitas vezes até as coisas que vocês veem, o jeito das pessoas se comunicando, fazendo as coisas, tem essa natureza mais emotiva, né, de uma forma geral. E depois, 15h36, é o momento exato da quadratura entre a Lua e Marte.
Então, depois do ingresso da Lua no signo de Câncer, ela já começa a se aproximar de uma quadratura a Marte, tá? A Lua está bem forte, Marte também está muito forte, isso aumenta um pouco mais de velocidade para a realização das coisas. Só que a natureza do aspecto é desafiadora e a gente pode ter um clima de embate. Então, assim, para conseguir chegar onde a gente quer, realizar as coisas que a gente quer, pode ter que passar aí por algum esforço, né? Por alguma coisa mais de esforço. No sentido eletivo, é uma quadratura entre Lua e Marte. Marte é considerado maléfico, né? Então tem que ter atenção, porque a natureza do aspecto é desafiadora. Se fosse um trígono, era outra coisa. Mas uma quadratura requer atenção aos embates, competitividade excessiva mesmo, né? Um clima irritável no ar, um clima de briga, assim, sabe? De competição que fica um pouco mais exacerbada, tá? Então é o que eu falei, às vezes para realizar as coisas a gente acaba usando da raiva, tal, tem que evitar um pouco disso. Se você estiver iniciando atividades durante esse período, então, desde o ingresso da Lua em Câncer à meia-noite e 13 até às 15h36, que é o momento perfeito aqui da quadratura, tem que ter atenção para o que vem depois, porque coisas iniciadas com essa afluência, elas são sujeitas a rupturas momentâneas e são sujeitas também a embates constantes, embates com pessoas, com situações, né? Ela tem um clima assim de briga mesmo, tá bom, gente? Então, é isso. Aqui a gente termina, então, os aspectos dessa semana. Não temos um grande volume de aspectos sendo formados, mas é uma semana que começa com um clima bem favorável. Ela tem esses picos, assim como esse último aspecto, um pouco mais irritável, né? Certo? Mas é uma semana bem produtiva, ok? Então é isso, tá? Não esqueça de curtir o vídeo, isso me ajuda muito, gente. Curta o vídeo, se você puder compartilhar com os seus amigos, agradeço bastante também aí nas suas redes sociais, porque me ajuda a divulgar o canal. Então, quanto mais curtidas tem, mais o YouTube entende que o conteúdo pode ser útil para outras pessoas aí, tá bom? Muito obrigada a você que assistiu até aqui no final. Um abraço muito forte. Até a nossa próxima semana, então. Até mais.